Eu comecei falando a vocês ao longo dessa semana sobre hábitos ruins que Saul teve. Eu, obviamente, abstraí esse texto de hábito de um livro chamado Hábitos Tóxicos, né? E esse autor, ele começa a demonstrar os hábitos ruins que o rei Saul fez. E esses hábitos ruins que ele fez danificaram toda a sua vida. Bem, eu quero que você aprenda aqui com o contraste, para que você aprenda o nó e não faça. Que você veja que Saul era um nó cego e você aprenda a fazer esse nó para não fazê-lo. Você vai aprender os erros de Saul para não fazer os erros de Saul, assim como nós aprendemos do Clube de Desbravadores a fazer o nó cego para não ter que fazer. Sabendo disso, eu comecei falando a vocês o texto base de 1 Samuel, capítulo 18, versículo 12, né, que diz o seguinte: Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado a Saul. Ou seja, Deus estava com ele e havia abandonado, estava com Davi e havia abandonado Saul. Sabendo disso, o primeiro item que eu estabeleci com vocês fala sobre a escolha de ouvir mais a voz dos outros do que a voz de Deus. Saul, ele vai lá, queima o holocausto. O Samuel fala para ele: Olha, tu vais para uma cidade, guerrear nessa cidade, mas não é para você fazer nada com aquela cidade, não é para você trazer nada dela, é para você matar tudo que tem e não trazer nenhum despojo de guerra, porque aquela é uma cidade ímpia, os amalequitas. E aí então Saul deixa vivo o rei de Agag e também ele traz os animais e queima ali na frente do arraial de Israel. Quando Samuel vê, sente aquele cheiro, vê aquele holocausto sendo queimado, que o cara vem lá de trás, ele vê, mas rapaz, que acha isso aí? Quando ele olha, adivinha o que estava acontecendo? Sendo queimado o holocausto, quando que ele tinha dado ordem expressa que Deus havia dito que não era para mexer em nada daquela cidade. Ou seja, ele foi lá e conversou com Saul. Saul disse: Olha, Samuel, eu fiz isso daqui, mas você não sabe que Deus mandou não tocar em nada dessa cidade, matar todos. Como é que você traz o rei vivo e você ainda pega esses animais? É que os meus soldados falaram isso, o pessoal estava me impressionando e tudo, e eu acabei trazendo isso. Então, perceba que ouvir mais a voz dos outros e menos a voz de Deus é um dos primeiros erros que Saul comete, ao ponto de Samuel declarar: é melhor obedecer do que sacrificar. Por que é melhor obedecer do que sacrificar? Com base nesse acontecimento que estava tendo ali com Saul. Depois eu falei a vocês sobre Saul a ouvir as mulheres cantando. Quando Davi chegava da guerra, as mulheres começavam a cantar: Saul matou 1.000, Davi matou 10.000, Saul matou 1.000, Davi matou 10.000. Isso começou a corroer o ego de Saul. Ele começa agora a ficar muito chateado, ao ponto de ter inveja de Davi, medo de Davi tomar o reino dele, e ao mesmo tempo essa inveja e esse medo começaram a tomar conta ali do coração de Saul e levou ele a ter ódio de Davi ao ponto de querer matá-lo. Também falei a vocês de que a desobediência à palavra de Deus foi outro erro tóxico errado, outro caminho errado que Saul tomou. Ele era desobediente à palavra de Deus, ao ponto de se consultar com uma necromante. Como é sabido, Samuel já havia falecido, ele estava tendo uma guerra com os filisteus estavam afrontando Israel, tentando destruir Israel, e ele já não sabia o que fazer, porque ele estava vendo a guerra em cima dele ali, e ele perder a guerra, ele vai e consulta o Urim, Tumim, e Deus não responde. Ele consulta os profetas dele e Deus não responde. E então ele ficou desesperado porque ele iria perder a guerra naquele momento. Ele vai e pergunta para os seus soldados: vocês conhecem alguma necromante, alguma pessoal feiticeiro e tudo? E eles disseram: olha, tem uma mulher lá numa cidade tal. Me leve até ela. Ele foi até essa mulher, chegou com ela e falou para ela: Olha, eu preciso que você me traga a vida a Samuel. E ela disse: Olha, mas você sabe que Saul mandou matar todo mundo, todos os necromantes, e era uma ordem de Deus. E eu não posso fazer isso. Por que você está querendo me fazer esse tipo de coisa?
Você quer me matar? Falou, não, eu juro pelo nome de Deus que isso não vai acontecer com você. E aí, então, ela vai e traz ali Samuel para ele. E Samuel diz: Rapaz, por que você está me incomodando aqui na vida dos mortos e tudo mais? Você sabe que você vai morrer ainda hoje e o seu reinado foi passado para Davi. E isso vai acontecer com os filisteus e tal, e tal, e tal. Ele sai desesperado daquele local. Bem, irmãos, como é sabido, não era Samuel que estava falando com ela, mas sim o próprio inimigo, porque os mortos jazem na sepultura e o fôlego volta para Deus. Tanto é que foi feita uma profecia, o próprio Samuel, ou suposto Samuel, né, fez uma profecia de que Saul morreria naquele dia e Saul não morreu naquele dia. Ou seja, ele não morreu nas mãos dos filisteus naquele dia lá. Então, é sabido que ele comete mais um erro quando ele desobedece à palavra de Deus ao ponto de se consultar com os mortos ali, ao ponto de fazer feitiçaria. Mais um item de que faz com que ele se afaste de Deus. Bem, hoje quero fazer um pequeno resumo sobre esses itens e mostrar a vocês alguns erros cometidos por Saul. Esses são erros que talvez você também esteja cometendo em sua própria vida. E se você avaliar muito bem e se você pensar muito bem nos erros que ele cometeu, é possível que você aprenda pelo contraste, vendo os erros de Saul e se afastando desses erros se eles estiverem acontecendo em sua vida. Sabendo disso, o rei Saul, ele comete uma série de erros aqui, e eu exemplifiquei alguns deles para vocês, que foram minando a sua vida espiritual. Tem gente que está com uma vida espiritual diminuta porque os erros e os pecados estão minando essa vida espiritual do crente e afastando ele de Deus, bem como algumas pessoas estão sendo afastadas do Senhor por conta dos erros que o irmão vem cometendo ao longo da vida. Será que os seus erros são erros de ordem física? Será que você está afastando a presença do Senhor quando você fala mal da igreja, quando você fala mal dos irmãos, quando você fala mal da família de Deus? Será que você está afastando Deus do seu corpo quando você não cuida do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo, e por isso que o Senhor não habita em você? Será que o inimigo está afrontando você e batendo a sua porta diversas vezes porque ele sabe que essa casa está vazia? É sabido que muitos ladrões entram em casas quando eles sabem que o dono não está, quando as casas estão vazias. Algumas pessoas acabam até deixando luzes acesas à noite para dar uma impressão de que tem gente dentro da casa. Mas quando a sua casa não tem a presença do Senhor, o inimigo tenta afrontar você e entrar na sua vida, entrar na sua casa, entrar na sua família, porque lá dentro está oco, não tem a presença de Deus. Eu proponho a vocês, através do meu sermão, que você aprenda por contraste da história de Saul aqui, para que sua casa, sua vida seja preenchida pelo Espírito Santo, para que o inimigo não tenha poder de entrar na sua vida. Com isso, um dos itens de Saul foi a impaciência e a falta de fé. Saul sucumbiu à pressão do povo e ofereceu os sacrifícios ali porque ele estava com falta de fé. Isso é estabelecido em 1 Samuel, capítulo 18, versículo de 8 a 14. Esse texto vem falando sobre essa impaciência de Saul aqui. 1 Samuel, capítulo 13, versículo de 8 ao 14, diz assim. Capítulo 13, versículo de 8 ao 14. Seguindo as instruções de Samuel, Saul esperou 7 dias, mas Samuel não foi até lá. E o povo começou a abandonar Saul e sair dali. Então Saul lhe disse: Tragam os animais para o sacrifício, que é completamente queimado, e para as ofertas de paz. Ele ofereceu o sacrifício, e quando estava terminando, Samuel chegou. Saul foi ao encontro dele para o cumprimentar, mas Samuel disse: O que você fez? Saul respondeu: Eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Micmas. Aí eu pensei: os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar. E eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus. O Senhor em ajude de Deus, o Senhor. Então achei que tinha de oferecer o sacrifício. O que você fez foi uma loucura, respondeu Samuel. Você não obedeceu à ordem do Senhor, nosso Deus.
Se tivesse obedecido, ele teria deixado que você e os seus descendentes governassem o povo de Israel para sempre. Mas agora você não continuará a governar. Você desobedeceu ao Senhor e por isso ele vai encontrar um homem do tipo que ele quer e o fará chefe deste povo. Uau! Foi cortado ali, querido irmão, foi cortado ali o véu de Saul. Ele deixou de ser rei. Ali, naquela conversa, o cara deixa de ser rei. Por quê? Porque ele foi impaciente, não teve fé suficiente. Será que você não está sucumbindo porque te falta paciência? Você às vezes quer tomar decisões que são mais próprias do Senhor. Você quer fazer algumas coisas com suas próprias mãos e te falta paciência, te falta fé para confiar que Deus vai fazer a transformação que é correta, e você está colocando os pés pelas mãos, você está colocando os bois, a carruagem na frente dos bois, e com isso você está gastando energia demais. Eu falo isso porque, irmãos, esse tema de fé, ele é importante. É importante que você avalie muito bem. Veja o que esse autor declara sobre o tema de fé e de ter paciência. O olhar humano é estreito, o horizonte da fé é infinito, diz Torre. Ele também declara que os olhos dos homens procuram ver Deus ao longe, porém, com a visão da fé, descobre Deus bem perto de si mesmo. É um fato de que quando você tem a visão da fé, você começa a ver Deus bem pertinho de você, quando que sem a fé parece que você está vendo Deus distante. O autor continua dizendo: a fé não pergunta como, não pergunta quando. A fé se coloca nas mãos de Deus. A fé diz: onde quer que fores, irei. E por isso a importância de você estabelecer um ato de fé, diferente de Saul. Saul não teve fé suficiente para aguardar Samuel porque as pessoas estavam deixando ele. Será que você, assim como Saul, está indo para a igreja por causa das pessoas? Será que você está indo para a igreja vestindo suas roupas pensando no que os outros vão pensar das suas roupas, do seu jeito? Eu proponho hoje que você avalie mais o que Deus vai pensar do que o que as pessoas estão pensando. Eu proponho hoje que você faça uma autoanálise sobre o que Deus quer da sua vida. Avaliar se é da vontade de Deus algumas escolhas que você está fazendo. Por quê? Porque a impaciência e a falta de fé fizeram com que Saul saísse do reinado e perdesse o seu reinado. Eu também declaro a vocês que um outro erro que Saul comete aqui é que esse medo e essa falta de confiança que ele deixou de ter em Deus, porque ele se sentiu afrontado por Davi ali tentar perder o reino dele. As pessoas cantando, mais uma vez, ele levava muito em conta o que os outros estão falando, as pessoas, as mulheres cantando e ovacionando a Davi porque ele tinha sido um herói de guerra. Ele começa a ter medo e ele começa a ficar enciumado de Davi. Davi já tinha matado Golias, então imagine só, o próprio rei ficou sentado e um menino foi lá e matou Golias. Saul ficou amedrontado, querido irmão, diante do avanço do exército filisteu e ele oferece aquele sacrifício a Deus sem esperar a orientação divina. Tem algumas pessoas que escolhem relacionamentos, escolhem trabalho, escolhem faculdade, escolhem ali alimentos, escolhem qualquer outra coisa em sua vida sem esperar o Senhor dar a resposta certa para si e por isso acabam pagando um pedágio muito alto. Sabe? Esse medo e essa falta de confiança vão acabar tirando você da rota. Essa falta de confiança vão acabar tirando você da igreja, vão acabar tirando você dos caminhos de Deus. Ah, pastor, eu tenho que trabalhar no sábado mesmo. Por quê? Porque às vezes não confia que Deus pode prover as coisas para ti. Ai, pastor, eu tenho que fazer esse tipo de coisa e você sabe que é errado e você o faz porque não confia no Senhor e te falta fé. Você acaba fazendo algumas coisas que sabe que o crente não deveria fazer e você faz porque te falta fé, por medo de ser mandado embora, por medo do que os outros vão pensar, por medo do que a família vai dizer.
falta de fé vai te deixar fora do reino dos céus, porque só dá para agradar a Deus se tivermos fé. Sem fé é impossível agradar o Senhor. Ele também rejeita a palavra de Deus. Estou aqui pregando para vocês, mas algumas pessoas vão rejeitar o sermão. Algumas pessoas vão rejeitar a palavra de Deus. E Saul o fez. Saul não conseguiu seguir as instruções claras de Deus para matar todos os amalequitas e todas as suas posses deixar naquele local. Como diz em Samuel capítulo 1, versículo de 1 a 9. Ele não segue, ele rejeita a palavra de Deus. Deus fala claramente, é assim que você deve viver, querido irmão. É assim que você deve agir, mas o crente não quer fazer a vontade de Deus. E essa rejeição à palavra do Senhor fez com que fosse cortado o reino. É possível que você tenha perdido algumas coisas na sua vida por conta da sua rejeição à palavra do Senhor. É possível que você tenha deixado de receber algumas bênçãos porque você rejeitou a palavra de Deus. Será que você está perdendo muita coisa que o céu está te proporcionando porque você não está obedecendo a palavra de Deus? Algumas pessoas, por exemplo, não são fiéis ao Senhor na alimentação, nos dízimos, nas ofertas, nas coisas ao Senhor, rejeitando a palavra de Deus. E ao rejeitar, saiba que essa mesma maldade que aconteceu com Saul poderá acontecer com você se o Senhor não tiver misericórdia de sua vida. E por isso clame sobre esta misericórdia. Há um terceiro aspecto que também avalio quando eu leio a história de Saul, é que não somente ele rejeita a palavra de Deus, mas ele desobedece a Deus ao ele poupar aquele rei de Agag, o rei Agag. Saul poupou a vida do rei Agag, mesmo depois de receber a ordem de Deus para matar todos os amalequitas, incluindo o rei. Ele não faz isso. E por não obedecer ao Senhor, então o reino foi retirado. Ele também tem uma falta aqui a Saul, é que ele não se arrepende. Algumas pessoas dizem assim: Olha, eu sou assim mesmo, pastor. Tem algumas pessoas que não se arrependem dos seus pecados. Algumas pessoas que não vão até Jesus Cristo e pedem perdão. Tem gente que nem acha que erra. Eu nunca errei. Errei quando? Quando eu pensei que estava errado, mas como eu nunca errei, eu não estava errado. Tem algumas pessoas que nunca erram. A síndrome de Gabriela, né, que nós sempre falamos aqui em nosso país. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Então, são pessoas que não se arrependem de seus pecados e acham que sempre estão certas. Esse foi o problema de Saul, mais um deles, a falta de arrependimento. Saul tentou justificar seus atos e se recusou a admitir que havia feito algo errado quando ele foi confrontado por Samuel. Samuel confronta e fala: Meu Deus, cara, por que você não obedeceu a Deus? Em vez de ele falar para Samuel: Perdão, Samuel, errei, jogar cinza na cabeça, vestir roupa de saco, como muitas vezes Davi fez ali, né, quando ele errou, e saiba que, assim, Saul errou, mas saiba de uma coisa, Davi errou muito mais que Saul, muito mais. Só que por que Deus foi perdoador, mais longânimo com Samuel, com Davi, e não foi tanto com Saul? Eu julgo que essa maldição que caiu sobre Saul e sobre sua família é porque ele não se arrependia do pecado. Você que não se arrepende de seus erros, você está até hoje carregando um peso que não era para estar sobre seus ombros, era um peso para estar sobre a cruz de Cristo. Mas você ainda continua carregando porque você é turrão, porque você às vezes é linguarudo, porque você às vezes é nó cego, porque às vezes você não se arrepende de seu pecado. E o fato de não se arrepender traz mazelas para toda a sua família. Assim que, por causa de um, Deus não iria destruir a cidade de Sodoma e Gomorra, por causa de um, a maldição entra na cidade dos irmãos, entra na família dos irmãos. Se você é um irmão que não se arrepende do pecado e vive ainda com uma vida em pecado, porque você acha que não tem nada a ver esse tipo de alimentação que você está comendo, não tem nada a ver você não fazer o exercício físico, não tem nada a ver você não cuidar do seu templo, que é a presença do Espírito Santo, você acha que não tem nada a ver algumas coisas, saiba de uma coisa: é por você que o inimigo vai entrar na sua casa.
o inimigo entrou no reino de Israel porque Saul não se arrependia. O inimigo entrou em toda a cidade. E saibam, irmãos, que nessa guerra entre os amalequitas, entre ali os filisteus e o Israel, uma galera morreu. Uma galera que era inocente. Mas por que esses caras morreram? Porque foi deixado pelo próprio Saul entrar o inimigo na sua própria vida e então todo o reino foi destruído. Por causa de um irmão que às vezes não está santificado, às vezes o inimigo entra na igreja por causa da vida daquele infeliz. Por causa de uma pessoa dentro da sua família que não está com o coração santificado, às vezes o inimigo entra por essa pessoa na sua vida, na sua família. Então, crie as devidas blindagens para que então o Senhor esteja sobre você. Lembra o que a Jó fazia sobre seus filhos? Todos os dias, Jó imolava um cordeiro e pedia perdão por sua família todos os dias. Ele ia lá e pedia blindagem e proteção para sua casa. Por isso, a falta de arrependimento é um dos itens que afastou ali a Saul do reino. Um outro item que falei a vocês é que o ciúme e a tentativa de matar a Davi foi outro erro. Poxa, o camarada tinha um cara que lutava a favor dele. Vocês lembram que Davi foi lá na caverna, cortou um pedaço do manto de Saul. No dia seguinte, foi na corte e mostrou para Saul: Olha, Saul, tá vendo que sua capa está rasgada, está cortada? Ele falou: É verdade, eu vi aqui. Pois é, de noite eu fui lá e cortei. E aqui está o pedacinho. Estou te trazendo para dizer para ti que eu não sou louco de tocar no ungido do Senhor. Eu não estou aqui para roubar seu reino ou fazer qualquer outra coisa. Eu estou aqui para estar ao seu lado. Eu poderia muito bem ter matado você, mas eu não fiz por quê? Porque eu respeito e respeito a unção que tem sobre sua cabeça. Saibam, irmãos, que esse ciúme e essa tentativa de matar Davi, e ele tentou ali matar Davi, Saul desenvolve esse ciúme no seu coração e ele recusa a admitir o que havia feito. Ele recusa ali a seguir o que Samuel havia falado. E esse ciúme doentio por Davi, até o ponto de querer matá-lo por causa da sua popularidade, é outro erro que Saul comete. Por fim, eu concluo aqui com vocês, declarando que um último erro que eu percebo também nesse capítulo que li a vocês sobre o erro de Saul. Ele falta nele esse arrependimento genuíno. Após a sua derrota na batalha contra os filisteus, Saul se recusou a se arrepender sinceramente dos seus erros e a buscar o perdão de Deus. Depois que aquela desgraça acontece dele ir lá consultar os mortos e tudo mais e tal, ele se recusa a se arrepender. Ele perde para os filisteus, não morre, mas ele perde para os filisteus, mas ele se recusa ali a se arrepender. Tem gente que vai sofrer muito, mesmo sofrendo, não se recusa a mudar a sua vida. Mesmo passando por lutas de saúde, mesmo passando por problemas, se recusa. Já viu aquelas pessoas que estão quase indo à beira da morte, estão com câncer, mas se recusam a deixar de fumar? Se recusam a deixar de fazer os seus erros? Bem, esse era o problema de Saul. Ele se recusava a se arrepender. Por isso, esses são alguns exemplos que eu percebo quando eu leio aqui esse item, esses textos aqui sobre a história de Saul. Esse sermão ele foi extraído do livro Hábitos Tóxicos, a Como Superar esses hábitos tóxicos, né? Do Wolfane Rodrigues. Ele, ao declarar, ele mostra, ele faz um paralelo sobre a história de Saul aqui. A vida do rei Saul, ela vai ensinando para a gente algumas lições valiosas desses hábitos errados e tóxicos que Saul tinha, que podem, de fato, afastar as pessoas da presença de Deus. Tem uma galera que está se afastando por conta desses hábitos. É necessário também que nós aprendamos a ouvir a voz de Deus e a confiar em sua palavra, evitando qualquer coisas que sejam contrárias aos ensinamentos de Deus. Também fala a vocês que, além de ouvir a palavra de Deus, é necessário que combatamos a inveja, é necessário que você tenha um combate claro contra o medo e que você busque encontrar segurança na identidade de Deus. Lembra que falei a vocês que para combater o medo tem que ir com medo mesmo? É o que eu falo sempre para os meninos. Bem, que você possa, querido irmão, refletir sobre as lições desse sermão que falei a vocês aqui.
Que vocês sejam desafiados, queridos irmãos, a identificar e abandonar qualquer hábito que seja nocivo e que te afaste da presença do Senhor. Também é necessário que o Espírito Santo capacite você a viver uma vida de santidade e de compromisso com Deus. Por isso que a cada manhã nós buscamos a presença do Senhor, porque queremos ser mais santos e separados para Deus, queremos ter mais da sua presença e do seu Espírito. Para quê, pastor? Para que possamos desfrutar de uma comunhão profunda, para que você possa ter esse desfrute. Nessa comunhão com Deus, você consiga receber a bênção abundante que somente a presença do Espírito Santo pode dar a você. Por isso, eu quero que você cultive hábitos saudáveis. Eu quero que você cultive hábitos que são benéficos para você e para sua família. Quando você olhar para a história de Saul, você aprenda sobre o contraste. Eu vi que esse cara errou, eu não vou errar na mesma cova que ele errou. Eu não vou cair no mesmo erro que ele caiu. Por quê? Porque eu quero ser alguém melhor e quero ter mais da presença do Espírito. Que Deus o abençoe, que o Espírito Santo esteja com você e que você analise a história de Saul e veja se também a sua história não tem alguns erros que você precisa se arrepender, perdoar e deixar. Que Deus o ajude e que Deus abençoe a todos nós. Nós teremos uma oração nesse momento. E nessa oração eu quero que você clame a Deus e busque a presença do Senhor e peça a Deus, Senhor, ajude-me também a vencer os meus erros e minhas lutas. Vamos orar ao Senhor? É você, né, Jackson? Sim, sou eu. Santíssimo Pai, muito obrigado, Senhor, por estar voltando para casa, Senhor. Muito obrigado, Pai, por encontrar essa família aqui, Pai. Muito obrigado, Pai, por ter essa mensagem. Obrigado por ter usado esse pastor, Senhor, para falar para mim aquilo que eu mais preciso, Pai. Eu preciso melhorar, Senhor. Eu preciso entregar mais a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Eu preciso, Pai, entender qual é a tua vontade, e saber, Senhor, que tu está no comando de tudo. E eu, que sempre sonho, Senhor, em parecer com, me espelhar em Moisés, me espelhar em Abraão, Senhor, eu acabo percebendo, Senhor, que tenho muita coisa de Saul, Senhor. Me ajuda, Pai, que eu não quero ser assim. Eu quero que o teu Espírito Santo, Senhor, conduza todos os instantes da minha vida, Senhor. Eu, pelo que eu sei, pelo que eu entendo, Senhor, eu não cometi erros gravíssimos, mas eu cometo muitos erros pequenos, Senhor, que vão acabar me levando, Pai. Se tu não intervir na minha vida, se tu não me der força para te buscar, Senhor, se tu não me der paciência e calma para mim esperar em ti, Senhor, eu vou cometer grandes erros, Pai. Eu não quero isso para mim. Me ajuda, Senhor. Eu quero, Senhor, estar em contato contigo todos os dias. Eu quero entregar. É muito difícil para mim isso, Senhor. Entregar a minha vida nas tuas mãos. Eu não quero fazer do meu jeito, eu quero fazer do teu jeito. Eu não quero estar sobre as minhas decisões, e sim sob a tua influência, Senhor. Me dá essa condição, Senhor. Quando eu estou trabalhando com meus colegas de trabalho, quando eu estou lidando com clientes, quando eu estou lidando com os irmãos da igreja, Senhor, com os membros da minha família, Senhor, com as pessoas a quais eu tenho contato, Senhor, o grupo de pessoas que eu e a Beth oramos e pedimos, Senhor, para que tu nos dá o privilégio de passar uma mensagem vinda de ti, Senhor. E muitas vezes eu não consigo, Pai. Muitas vezes eu escorrego, muitas vezes eu falo aquilo que eu penso, não aquilo que eu deveria pensar, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor, que toda manhã, Senhor, faz um reset daquilo que eu faço, daquilo que eu penso e me transforma, Senhor, porque eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero, Senhor, ter paciência com as pessoas que pensam de forma diferente de mim, Pai. Me dá sabedoria, Senhor, me dá paciência. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Senhor, a vida da minha família, Senhor. E que eu seja um agente transformador, Pai,
Em nome e por amor de Jesus. Amém.